Neste vídeo nós vamos iniciar o conteúdo, nós vamos rever o conteúdo de função quadrática. Bom, a função quadrática, ela tem a lei de formação dela, que é uma função de R em R, né? E ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, tá? O a, o b e o c são números reais, né? E o a tem que ser diferente de zero. Ela é uma função quadrática porque o maior expoente aqui é 2, né? Elevado ao quadrado, né? O maior expoente é 2. E eu trouxe aqui alguns exemplos de função quadrática, equação quadrática, função quadrática, né? X ao quadrado menos 6x mais 5. Então, nós temos aqui o a, se o x ao quadrado está sozinho, o a é 1. O b, menos 6, e o c, 5, x ao quadrado, 5x ao quadrado mais 2x, nós temos aqui A5b, que é quem está grudadinho com x, é o 2, e o c aqui é 0, né? E nós temos um outro exemplo, menos 2x ao quadrado, menos 2x, que está coladinho com x ao quadrado, é o a, né? O b não tem mais x, não tem c, então vai ser b aqui é igual a 0 e o c também é igual a 0, tá? E o a é menos 2. Então, tem aqui alguns exemplos. Vamos falar um pouquinho do zero da função. O zero da função nada mais é do que as raízes, quando o valor de y é igual a zero. Quando aquela equação a gente iguala a zero, nós encontramos as raízes, o zero da função. E o zero da função, vocês já vêm vendo isso, que é aonde o gráfico, nós vamos falar do gráfico daqui a pouco, toca o eixo x, né? Quando está em cima da reta do eixo x, certo? E na função quadrática, para a gente encontrar o zero, nós precisamos igualar a função a zero, e nós vamos utilizar para encontrar as raízes a fórmula de Bhaskara. Vocês já sabem, já conhecem, já viram, né? E vocês têm x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, nós precisamos, na função, determinar quem é a, quem é b, quem é c, para resolver e achar as raízes. E o delta, nós temos a formulazinha do delta, que é b ao quadrado menos 4a vezes a vezes c. Então, nós precisamos saber na função quem é a, quem é b e quem é c. O delta, o valor de delta, ele nos dá algumas indicações em relação ao gráfico, em relação ao que vamos ter de raízes. Bom, quando a gente calcular o delta e o delta for um número maior que zero, ou seja, o delta for positivo, um número maior que zero, isso quer dizer que nós vamos encontrar duas raízes, dois zeros da função. O gráfico vai tocar o eixo x em dois lugares diferentes. São dois zeros distintos. Quando o delta for igual a zero, isso quer dizer que a função ela só terá uma raiz. Ou duas raízes iguais, né? Ele vai tocar o eixo x em um lugar só. Em um momento só que ele vai tocar o eixo x. E quando o delta for menor que zero, ou seja, quando o delta for um número negativo, nós não vamos ter nenhum zero real, tá? Ou seja, não vamos ter raiz. O gráfico não vai tocar o eixo x em momento algum, tá? Então, eu vou resolver aqui, usando a fórmula de Bhaskara, achar o zero dessa função aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Nessa função, nós temos a igual a 1, né, que tá coladinho com x, b igual a menos 6 e c igual a 5, né? Temos a 1, b menos 6, c igual a 5. Vamos calcular o delta, né? Neste caso, o delta é b ao quadrado, b menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Então, nós vamos ter que delta é igual a menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1 vezes 5, 20. Né? Então, temos delta igual a 16.
Olha, o delta 16 é um número maior que zero, positivo, então quer dizer que nós vamos encontrar duas raízes distintas. O gráfico dessa função, ele vai tocar o eixo x em dois lugares diferentes, certo? Então, vamos ter o seguinte, vamos calcular as raízes. X é igual, usando a fórmula de Bhaskara, menos b, b é menos 6, então vamos ter menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, nós vamos ter que x é igual a 6 positivo, mais ou menos 4, raiz de 16, 4, dividido por 2. E aí, vamos ter x1, a primeira raiz, 6 mais 4 dividido por 2, que é igual, 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. E o x, duas linhas, que é a segunda raiz, vai ser 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4, 2, dividido por 2, 1. Nós temos aqui os zeros da função. Então, x é igual a 5 ou x é igual a 1. Então, temos aqui as raízes ou os zeros da função. Vamos falar um pouquinho do gráfico. O gráfico de uma função quadrática, ele é no formato de uma parábola. Nós vimos que na função afim é reta, né? E o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E a parábola ela tem o seguinte formato: ou ela tem a concavidade voltada para cima, ou ela tem a concavidade voltada para baixo. E quando que nós detectamos aonde que nós detectamos se a concavidade é voltada para cima ou voltada para baixo? Observando o A na lei de formação da função. Se o A é maior que zero, ou seja, se o A é positivo, a concavidade dessa parábola é voltada para cima. E se o A é negativo, A menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. E nós sabemos que A não pode ser zero, certo? Então, se o A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Se o A é positivo, com cavidade voltada para cima. E o gráfico da função ela nos vai indicar um ponto muito específico. E é um ponto que determina certas coisas. Por exemplo, esse ponto aqui é o vértice da parábola. É um ponto em que, percebam que neste ponto que é o vértice, a parábola muda de crescimento. Olha, com a concavidade voltada para cima, a função quando chega no vértice, ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Quando o A é negativo, a concavidade voltada para baixo, a função no vértice ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Então, esse vértice é um ponto muito importante. Quando a concavidade é voltada para baixo, esse vértice ele nos dá o ponto mínimo, o menor valor de y que a função pode assumir. O y do vértice é o mínimo que a função pode assumir. E o y do vértice, quando a concavidade é voltada para baixo, nós vamos ter o ponto máximo. O máximo que essa função vai atingir no y é o que está no vértice, que depois ela só vai descer, certo? Então, o vértice é um ponto importante. E as coordenadas do vértice que a gente tem, a gente calcula pelo seguinte: o x do vértice, ou seja, nós temos o x, para ter um ponto nós precisamos da coordenada x do vértice e qualquer ponto. E y, né? Então, nós temos aqui y do vértice. Para calcular o x do vértice e o y do vértice, nós temos uma formulazinha específica. O x do vértice ele é calculado por menos b sobre 2a, né, olhando para a função. E o y do vértice é calculado por menos delta sobre 4a. Vamos nessa função que a gente fez anteriormente, vamos calcular o x do vértice na função. Olha, observando ela aqui, nós temos que A é 1, A é positivo, então essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Então o vértice ele vai determinar um ponto mínimo dessa parábola, certo? Então o x do vértice dessa função, vamos usar ela mesmo. O x do vértice vai ser menos
B, quem é B? Menos 6. Menos B sobre 2 vezes A, que é 1. O x do vértice vai ser menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Menos com menos, mais, né? Então, vai ser 3. O x do vértice vai ser 3 e o y do vértice. A gente bota y e o vzinho aqui embaixo. O y do vértice vai ser menos. Quem é delta? O delta nós calculamos já 16, né? 16 sobre 4 vezes 1, que é A, 4A. O A é 1. É igual menos 16 dividido por 4, nós vamos ter 4, né? Então, o y do vértice é 4, menos 4. Calculamos aí x do vértice e y do vértice. E como que a gente esboça o gráfico dessa função? Eu já coloquei aqui o plano cartesiano para a gente esboçar esse gráfico. Ora, para esboçar o gráfico de uma função quadrática, nós precisamos de pontos específicos. Olha, onde toca o eixo x, ou seja, as raízes, o vértice é um ponto importante, é um momento importante, né? E nós vamos precisar disso. E aí nós vamos saber, ó, a função, eu vou usar essa mesma, x ao quadrado menos 6x mais 5. O a aqui é maior que zero. Então, nós sabemos que a concavidade está voltada para cima, certo? As raízes nós temos x igual a 1 ou x igual a 5. Então, vamos marcar aqui. Raiz é onde toca o eixo x. Então, vamos marcar aqui 1, né? E 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o 5. Nós temos aqui as raízes. Então, o gráfico vai tocar o eixo x aqui. Nós temos o y do vértice. Então, raiz, concavidade e o x e y do vértice, o ponto que é o vértice. O x do vértice é 3, 1, 2, 3, né? E o y do vértice é menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 4. Então, o vértice vai estar aqui nesse pontinho, com 3 e um menos 4. Olha, se é uma parábola com concavidade voltada para cima, nós podemos marcar aqui, ó. Ó, essa parábola, como é um esboço, pessoal, não vai ser algo perfeito, uma parábola perfeita, né? Vocês podem perceber que essa parábola não está perfeita. Nós estamos tentando, é só um esboço, né? E temos aqui a construção da parábola que precisamos de quê? X, y do vértice, raízes, né? E a concavidade dela, que a gente sabe pelo A, né? Se é maior ou menor que zero, temos aí. E a gente sabe que essa parábola ela vai tocar o eixo Y em 5, tá? Que é o C. Lá no 5 do Y, ela vai tocar o eixo Y, mas aí não tem problema. Então, desenhamos aqui, construímos o gráfico dessa parábola, certo?